Boa noite, meu nome é Solange, sou participante aqui da Casa Ceareiros de Jesus e hoje nós vamos falar sobre uma mensagem do livro Vinha de Luz, o capítulo 10, Levantai os Olhos. Mas antes, gostaria de sugerir a todos que ativassem o sininho para não perder os próximos conteúdos que são muito interessantes desse livro aqui maravilhoso. Se inscrevam no canal também, ok? Então vamos começar com uma prece, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento até Deus, pedindo auxílio para que essa explanação possa tocar os nossos corações, para fazermos a nossa reflexão, para a nossa reforma íntima e que possamos assim também espalhar essa mensagem com muito amor para aqueles com os quais nós convivemos. Que assim seja. Então vamos à leitura do texto. É uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Levantai os olhos. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus, João capítulo 4, versículo 35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos, devassar as zonas mais altas. É preciso cogitar a colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no as esferas superiores. Verdades eternas proclamam a felicidade não é um mito e que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sobre a divina árvore da vida, não te fixe somente nos frutos da oportunidade perdida que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repara as frondes imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos verdejantes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Bem, essa mensagem de Emmanuel começa como referência a um versículo de João, Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão maduras para a colheita. Jesus. Então vamos entender esse contexto, Jesus estava sozinho, meditando, os discípulos vão em busca de alimento, porque aqui naquela região não tinha. E quando eles retornam e oferecem a Jesus o alimento, ele diz aos discípulos, que ele já havia se alimentado de algo que os discípulos não conheciam. Então os discípulos ficam um pouco assim, sem saber, será que alguém trouxe alimento para Jesus? Porque ali naquela área não tinha como colher nada, Mas aí Jesus esclarece, que era preciso levantar os olhos para ver e que o alimento dele era fazer a vontade de seu Pai e concluir a sua obra. É nesse sentido que a gente entende que Jesus está falando de um outro alimento, que é o alimento espiritual. Naquele momento,
existia a mensagem de Jesus, haviam outras mensagens anteriores a ele e era preciso então trabalhar na colheita de homens e mulheres, percebendo aqueles que já conseguiam ver além do alimento material, o alimento espiritual. Então é nessa frase profunda de Jesus que Emmanuel faz a sua reflexão e traz para os dias mais atuais, né? Ele diz que existem duas práticas comuns na humanidade que as pessoas buscam muito a satisfação pessoal, que é a alimentação e o sexo, mas buscam de uma forma exagerada. As duas têm grande importância na vida material. Existem aqueles então que acabam somente focando nessa satisfação. E Deus não nos daria, né, a capacidade de comer, de procriar, se elas não fossem importantes. Elas têm a sua importância. O problema é quando a gente desperdiça muito tempo nisso, muita energia nisso e acaba não dando atenção a outras coisas que são importantes. Por isso que fala, né? Olhar, levantar os olhos, ver outras coisas além dessas necessidades físicas. Emmanuel diz: ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, comida e sexo. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. E refletindo para tempos mais atuais ainda, eu acho que a gente poderia colocar também a questão do uso das tecnologias em excesso, né? Hoje as pessoas se distraem muito com jogos, com filmes, com seriados, com redes sociais, mas acabam não buscando um livro edificante, algo que possam ler, que traga, né, esse alimento espiritual para mais perto de si. Encontram horas e horas para esse exercício, né, de caráter recreativo e não encontram tempo para uma oração em prol do próximo. Então, todo excesso conduz a uma falta. Então, se eu me dedico demais a alguma coisa, outra está faltando. Nós precisamos equilibrar as nossas ações. E aí alguém pode perguntar assim, mas por que nós devemos dedicar esse tempo para a espiritualidade? Primeiro, como a gente já falou aqui outras vezes, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós estamos aqui numa experiência material. Então, se a gente for pensar de certa forma, uma encarnação é como um ano escolar. Como professora, eu gosto muito de colocar exemplos de escola, né? A escola pode até ser um segundo lar para a gente, mas ela não é o primeiro. Nós estamos ali por um tempo que necessitamos para ter determinado conhecimento e depois, né, nós não precisamos mais frequentar a escola. E assim também, nós, na nossa evolução, enquanto nós estamos precisando desses aprendizados, desses conhecimentos, nós frequentamos, né, o plano carnal. Mas em determinado momento, após adquirirmos uma bagagem boa, não precisaremos mais encarnar. O problema é que quando nós estamos encarnados, nós esquecemos disso, né? E acabamos focando mais nas coisas que nos dão prazer. E acabamos de reservar um tempo da nossa vida para tratar da nossa moralidade, tratar da nossa espiritualidade. Muitos passam anos e anos no automático. Não pensam em nada além do seu dia a dia, dos seus afazeres. Isso é muito ruim, né? A gente tem que pensar que não haveria lógica, né? Ter uma experiência aqui na Terra apenas para satisfação de prazeres, né? Deus não faria isso conosco. Nos dar uma vida que é tão preciosa apenas para que a gente se satisfaça materialmente. São poucos aqueles que acabam enxergando essa necessidade de levantar os olhos, de buscar outras questões, o alimento do espírito e a força criadora. Diz Emmanuel: há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos atendendo ao nosso próprio celeiro. Então, como está, né, esse celeiro dentro de nós? Como ele está abastecido?
como ele foi preenchido, né? Porque se a gente não preenche esse celeiro interior, a gente sente um vazio. Em determinado momento da nossa vida, a gente busca questões, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que é essa existência? Então, se nós preenchermos com essa espiritualidade, a gente entende esse motivo, né? E somos capazes de abastecer outras pessoas desse alimento. Então, meu celeiro está cheio do quê? De frutos doces, aos quais a gente pode estar distribuindo, ajudando e alimentando, ou são frutos amargos, dos quais as pessoas acabam se afastando, né, em busca de outro tipo de conhecimento. Então, alimentar-se de bons livros, que tragam uma reflexão, um incentivo para que a gente trabalhe as nossas virtudes, ouvir palestras, podcasts, lives, explanações que nos inspirem a fazer boas ações, manter o hábito da oração que saneia o nosso espírito, trazer o Evangelho no lar, né, que auxilia tanto a trazer essa luz divina para o nosso ambiente, para o nosso aconchego, também para a nossa família. E muitos podem dizer, né, que não tem tempo para esse alimento espiritual, que a vida é corrida, que somos consumidos pelo dia e pela noite, ou então podem dizer que a culpa é dos problemas, das responsabilidades, das dificuldades da vida. E Emmanuel também fala sobre isso, que é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Então, se existe a falta de tempo, né, se é isso que está atrapalhando, é preciso redefinir prioridades, né? Quando a gente está doente e a gente vai no médico e o médico nos chama atenção e diz que algo não está bem, que nós precisamos corrigir os nossos comportamentos, por exemplo, precisamos fazer exercício físico, o que nós fazemos? A gente acaba revendo essas prioridades e encontrando tempo para colocar esse exercício físico, porque senão a gente sabe que o nosso problema pode se agravar e se eu não fizer aquilo, eu não vou resolver. Então, quando nós não estamos encontrando tempo para essa espiritualidade, pode acontecer o mesmo. Os nossos problemas podem se agravar e a gente acaba não tendo essa satisfação que o alimento espiritual nos traz. Devemos lembrar que quando a gente fala de buscar esse conhecimento, a gente também está falando da prática, né? Não existe o porquê buscar algo sem trazê-lo para a nossa vida de maneira prática. O outro motivo apresentado, né, são relacionados aos nossos problemas pessoais, dificuldades, doenças. Muitos alegam que por conta disso não tem tempo de buscar, né, algo espiritual. E nós aprendemos com a doutrina espírita, né, que essas doenças, essas dificuldades, elas fazem parte do nosso aprendizado. Elas estão na nossa vida para que a gente aprenda algo com elas. E existe aquele que segue trabalhando, né, apesar da dor, do sofrimento, e aquele que segue na dor e incompreensão. Então vamos pensar, né, o que adianta a gente reclamar, amaldiçoar, desejar mal para aquele problema ou para aquela pessoa problema, viver nessa amargura, se a gente tem na nossa mão a fé que vai nos auxiliar a passar por essas dificuldades de maneira mais tranquila. Existem muitos relatos sobre isso, de pessoas que, através da fé, dessa busca, conseguiram superar momentos difíceis e conseguiram passar até pela dor, que às vezes é incurável, de maneira mais tranquila, com esperança e fé no futuro. Então, todas as provas são para o nosso crescimento. Emmanuel segue dizendo: Irmão muito amado, que te conservas sobre a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Olha para o alto. Então, se a gente já percebeu
né, que a gente desperdiçou um tempo aí não buscando esse verdadeiro alimento. Não adianta a gente ficar se lamentando, né? Isso não auxilia em nada. Então, que a gente possa, a partir dessa reflexão, mudar o nosso comportamento, estudar, orar, caminhar para o nosso reerguimento. Nós encontramos nessa busca muitas histórias, né, de homens e mulheres que foram servidores fiéis de Jesus. E muitas vezes a gente acha que Jesus colocou na nossa vida essas pessoas, foram escolhidas por Deus para mostrar as suas virtudes. Mas na verdade, quando a gente aprende pela doutrina espírita, a gente entende que essas pessoas que nos inspiram foram pessoas como nós. Tiveram a sua trajetória, tiveram seus enganos, tiveram seus acertos e em algum momento despertaram e fizeram a mudança necessária e se tornaram, né, através do autoconhecimento e da reforma íntima, essas pessoas as quais a gente quer aprender com elas, vamos dizer assim. E durante esse estudo, eu me lembrei muito de Santo Agostinho, da história dele. Agostinho nasceu em 354 em Tagaste, norte da África, e com 17 anos ele se identificou com dois tipos de filosofia: a maniqueísta, que enxergava duas forças opostas, o bem e o mal, de forma igual, e a hedonista, que tinha como a busca do prazer de forma absoluta. Então a vida dele acabou desregrada, ele se envolveu em excessos da mocidade, acabou tendo um filho bastardo, né, porque ele não era casado, então na época se considerava um filho bastardo, e com 32 anos de idade ele estava deprimido, estava angustiado, estava, como a gente disse ali, o celeiro vazio, questionando qual que era o motivo da existência dele. Então foi um livro, né, textos de Paulo de Tarso, palavras dele que caíram em sua mão. Ele fez aquela leitura e começou a fazer essa reflexão e mudou totalmente a sua vida, né? Dedicou-se a Deus, converteu-se ao cristianismo e toda a sua maneira de pensar e agir após esse conhecimento se transformou. Segundo ele, a fé incentiva a inteligência e o pensamento é a condição que promove e fortalece a fé. Nós sabemos, né, que ele se dedicou a estudos científicos, filosóficos, religiosos. A Igreja Católica canonizou ele e ele se transformou no Santo Agostinho. Escreveu uma obra muito importante chamada Cidade de Deus. E após a sua morte, após o seu desencarne, no plano espiritual, ele continuou trabalhando, continuou pesquisando, estudando, e seus trabalhos estão presentes na codificação espírita, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como também no Livro dos Espíritos. A mensagem dele mais conhecida, né, é um convite para que a gente olhe para cima. Eu vou ler um trechinho dela. Fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem. Se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus que me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém?
Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Santo Agostinho. Então, apesar da história de Santo Agostinho ser inspiradora, ninguém exige que nós sejamos santos, né? Mas seria uma alegria assim, imensa da nossa família espiritual ver que nós estamos aproveitando essa encarnação, que estamos usufruindo desse conhecimento para a nossa transformação. E uma coisa importante que Santo Agostinho diz nessa mensagem é que esse conhecimento todo ele é para nossa prática, né? Nós precisamos, olha lá, reconhecer o que erramos e reparar, curar, ele usa essa palavra, curar aquilo que nós fizemos de errado. Então, todo esse conhecimento que a gente adquire, ele precisa ser executado. Então, por exemplo, se eu estudo sobre não julgar o próximo, sobre não ser maledicente, quando estou lá na empresa que alguém está falando mal de alguém, quem é a pessoa? Quem sou eu? Aquela pessoa que vai ajudar a falar mal daquela pessoa ou a outra que vai tentar mudar de assunto? Então, sejamos aquele que não só levanta os olhos, mas também que ajuda os outros a perceber que é necessário levantar os olhos também. Emmanuel finaliza: dá-te aos labores da ceifa e observa que as raízes ainda se demoram presas ao solo. Os ramos verdejantes, cheios de frutos substanciosos, avançam ao infinito na direção dos céus. É uma linda comparação que Emmanuel faz no final, né, nos comparando a árvores, que apesar das nossas raízes ainda estarem na terra, nós precisarmos ainda dessa experiência material, nós somos árvores que crescem, se alimentam, se fortalecem e um dia nós vamos dar bons frutos. Então, que nós possamos ficar com essa mensagem do Emmanuel em nossos corações, lembrando que nós precisamos dessa ação reparadora nas nossas vidas. E é assim que eu finalizo e convido novamente a todos a fecharmos os nossos olhos para a prece final. Deus, na sua infinita bondade, ilumine a nossa trajetória. Nos ajude a buscar o alimento espiritual que nos esclarece, que nos prepara para a verdadeira vida. Que nós encontremos momentos para cuidar de nós, escutarmos a sua mensagem que acalma o nosso coração e nos impulsiona a sermos melhores a cada dia. Envolve a nossa família em amor, esperança e paz, para que nós possamos ir além das dificuldades, oferecendo o nosso fruto, aquele que alimenta a nossa alma e de todos que nos cercam. Amém. Então, mais uma vez, né? Se você gostou desse conteúdo, curtam, compartilhem. É muito importante, é um alimento espiritual fazer essa reflexão que nós fizemos hoje. E ainda nós recomendamos, né, medidas protetivas, de higienização das mãos, de uso de máscaras em locais de saúde, imunização em todas as suas etapas e principalmente um cuidado especial com as nossas crianças. Muito obrigada.